Salve Maria Santíssima, meus amados irmãos e irmãs, olha nós aqui outra vez, né? Eu sou Conceição Kiel, estou aqui na sede, né? Na Casa de Missão da Comunidade Missionária Totus Tuus, aqui em Sorocaba, na região do Horto Florestal. E estamos aqui, neste momento, com o nosso segundo encontro, a Totus Tuus e o SIC, o Catecismo da Igreja Católica. Quem acompanhou o primeiro encontro nosso, quem não acompanhou, vai lá no YouTube, lá procura, encontra lá, né? E nós estamos falando sobre o SIC, sobre o Catecismo da Igreja, né? Então, no primeiro encontro foi feita uma introdução geral do nosso catecismo, e hoje então nós vamos para o primeiro artigo da nossa fé. Como eu disse, a primeira parte do catecismo é o que cremos. A segunda parte é o que celebramos, os sacramentos. A terceira parte é o que vivemos, os 10 mandamentos. E a quarta parte é o que oramos, o que rezamos, o Pai Nosso. Então nós estamos aí no início, né, desse estudo, né, desses encontros aqui sobre a fé. Meus irmãos, é tão importante a gente ter clareza, né, da nossa doutrina, da nossa fé, daquilo que cremos, daquilo que celebramos, daquilo que professamos, daquilo que vivemos, daquilo que rezamos, para podermos dar respostas àqueles, né, que nos questionam sobre a nossa fé. E para que não caiamos em qualquer heresia, né, em qualquer erro que está cheio aí o nosso mundo, né? Então a nossa igreja é muito clara, ela traz essas verdades de fé compendiadas assim, né, sintetizadas no catecismo. Então nós precisamos conhecer o catecismo, precisamos estudar o catecismo da igreja. E nós vamos então agora adentrar, né, no primeiro artigo do creio, da nosso símbolo apostólico, que é: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Olha, poucas palavras, mas que trazem, né, um ensinamento gigantesco aqui no catecismo, né? Então a primeira palavra, creio. O que é crer, meus irmãos? Olha que graça nós podemos todos os domingos na Santa Missa professar que nós cremos. É uma graça crer, porque quantos não creem? Quantos vivem nas trevas e quantos não têm respostas nenhuma, vivem do ocaso e para o acaso de tudo, né? Sem passado, sem futuro, né? Sem crer em nada. Nós temos a graça de crer. A fé é um dom que é dado por Deus. Então nós recebemos essa graça de poder crer. O que é crer? A primeira palavra do creio. Creio em Deus Pai. Creio. É a nossa resposta à revelação divina. Então o catecismo vai dizendo, né, que Deus foi se revelando. Deus foi se revelando aos poucos, né? Toda a história da Sagrada Escritura, toda a história do Antigo Testamento, nós vamos ver Deus se revelando. E o catecismo vai colocando, né? A Israel, seu povo eleito, Deus revelou-se como o único. Então, aquelas palavras de Deuteronômio 6,4, né? Ouve, ó Israel, Shema Israel, o Senhor nosso Deus é único. Então, essa unidade de Deus, né? Deus é único, Deus é um só Deus. É isso que nós dizemos no símbolo niceno-constantinopolitano, que às vezes, né, rezamos também nas nossas santas missas, né? Deus é uno, Deus é um só, em 3 pessoas distintas. Então essa revelação de Deus como Deus único foi tão importante para Israel que eles repetiam isso, escreviam isso nas franjas dos seus mantos, né? Ouve, ó Israel, Shema Israel, Shema Israel. Nosso Deus é único, nosso Deus é um. Então nós professamos isso, meus irmãos, né? É o mistério da Trindade. E o catecismo vai falar lindamente aqui sobre o mistério da Trindade. Deus foi se revelando, e ao chegar à plenitude dos tempos, ao chegar Jesus revela, abre mais o mistério, né? Deus é um, mas ele existe em 3 pessoas distintas.
O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, ao Pai, nós atribuímos a obra criadora, a obra da criação. Ao Filho, nós atribuímos a obra redentora. Foi o Filho que veio, que se fez homem, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E nos salvou. E ao Espírito Santo, atribuímos a obra da santificação da igreja, né? Do povo de Deus. Então, é uma forma somente, né, didática e catequética para nós compreendermos. Aí você vai falar assim, ai Conceição, mas será que é possível compreender o mistério? Não é possível, meus irmãos. Não é possível a gente abranger o mistério da Trindade. Mas aquilo que é possível para nós pequeninos, né, seres humanos pequeninos, aquilo que é possível Jesus revelou. E está muito claro no catecismo, né, na Sagrada Escritura, no catecismo, na tradição da igreja. Está muito claro, está compilado aqui para nós essas verdades. Nós precisamos de quê? De coragem, né? De coragem de adquirir o catecismo e ler, estudar. Meus irmãos, não podemos ter preguiça. Nossa igreja, ela é riquíssima em documentos, em livros, muitas coisas sobre a nossa fé, sobre a nossa doutrina católica. Então, vamos aprender, né? Então, creio que a nossa resposta à revelação de Deus. Olha como Deus fica feliz quando um filho dele, né? Qualquer um de nós diz, creio. Ele fica feliz, meus irmãos, porque era isso que ele queria. É para isso que ele nos criou, para que nós crescêssemos nele e para que nós dessemos uma resposta de amor ao grande amor que ele teve ao nos criar. Então, o creio é a nossa resposta de amor a Deus. Creio. Em que nós cremos? Em Deus, que é uno, em Deus Pai, Todo-Poderoso. Aí você para e pensa, né? Eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Parece que uma coisa contradiz a outra. Pai, poderoso. Não, não contradiz. Ele é todo-poderoso. Ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. Mas, antes de tudo, ele é Pai. E por que ele é Pai? Porque ele tem um filho. Desde toda a eternidade, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Ele tem um filho, por isso Deus é Pai. E por isso a sociedade humana, a família humana é assim. Vive numa família onde tem um pai, uma mãe e um filho, porque Deus é assim. Deus é uma família trinitária, né? Unida, tão unida no amor que é o Espírito Santo, que se torna um único Deus. Então, esse é o mistério da Trindade, né? Que nós jamais vamos abranger, entender e compreender com a nossa cabecinha pequena. Mas aquilo que é possível nós compreendermos, Jesus revelou. Né? E nós podemos dizer, Abá, Pai. Né? Porque Jesus nos disse que Deus é nosso Pai. Então nós cremos em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Olha, ainda além disso, de tudo isso, nós professamos que cremos que tudo veio dele. Tudo que existe no céu e na terra veio dele, veio do sonho dele, do plano dele, do projeto dele de criar. E por que Deus quis criar? Porque ele é criador, né? Porque ele é amor, e o amor quer sempre mais, não tem limites. Deus é infinito, então ele não para nunca com a sua criação. Ele criou o céu e a terra. E aí o catecismo vai falar das coisas visíveis e invisíveis. Então, da criação dos anjos. Nós professamos tudo isso quando dizemos essas poucas palavras. Nós professamos a nossa fé, né, na criação de Deus lá nos céus, né, na criação dos anjos, anterior ao homem, à humanidade. Nós professamos a criação de Deus aqui na terra. Por isso que a terra, né, a criação de Deus aqui precisa ser cuidada e preservada, né? E nós temos que ser os administradores da criação de Deus, porque Ele criou tudo para nós, tudo lindo, maravilhoso. Por isso que o catecismo vai dizer que se poderia chegar a Deus pela própria razão, olhando para as criaturas, contemplando as coisas criadas. Poderia se chegar ao Criador,
Porque não é possível existir algo e ninguém ter feito aquilo, não ter um Criador. Então, como se diz, né, é muito mais difícil explicar a existência do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis. É muito mais difícil explicar sem Deus. Explicar por outras vias, a via do acaso. Não existe explicação de tudo o que existe, de toda a perfeição deste mundo e das criaturas, dos planetas, do sol, da lua, das águas, dos oceanos. Não existe uma explicação de tudo isso pelo acaso. É muito mais fácil explicar tudo isso pela fé, que tudo isso teve um princípio vital, né? Cheio de amor, que fez esse projeto, que fez esse plano, que sonhou, que quis esse mundo para nele colocar a sua criatura mais perfeita, o homem, eu e você. Olha que maravilha! Essa é a fé que nós professamos. Creio em Deus Uno, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E Ele não só criou, meus amados, Ele cria e sustenta a criação. Se Ele cochilasse por um minuto, tudo se viraria um caos novamente. Não, mas tudo caminha na ordem, né? Porque Deus não dorme nem cochila. Ele cria e Ele sustenta a sua criação. Ele nos sustenta no nosso ser, né? Então nós deveríamos ser as pessoas mais agradecidas, mais gratas deste mundo, por tudo que Deus criou e por nos ter criado, né, como obras-primas da sua criação. Então é isso que nós professamos no primeiro, só o primeiro artigozinho da nossa profissão de fé, do nosso credo. Então aos domingos, após, dentro da Santa Missa, né, quando nós formos professar a nossa fé, vamos fazer isso com vontade, né, com clareza, com zelo, com amor, porque essa é a nossa fé, né? Essa é a razão da nossa fé. Nós cremos que Deus é nosso Pai. É maravilhoso podermos crer que nós temos um Pai, que é Deus, que é poderoso. Isso muda tudo na nossa vida. Isso nos livra do desespero e das trevas deste mundo, quando nós cremos que Deus é nosso Pai. Um abraço para você, até o nosso próximo encontro. Ative o sininho aí, né, as notificações, manda um recado aí para nós, para Totus Tuus, e nós vamos continuar, né? Daqui a pouco tem outro vídeo aí, vamos a um passo além, vamos para o segundo artigo da nossa fé. Tem muita coisa linda pela frente, tá bom, meus irmãos? E olha, neste fim de semana, dias 14 e 15, nós temos retiro de carnaval aqui na Totus Tuus, o louvorzão com a Imaculada. Então, se você pode, vem para cá, louvar a Deus junto conosco, por meio da Virgem Maria, nossa Rainha. Somos todos teus, ó Mãe, Totus Tuus, Maria. Salve Maria, um abraço.